Vamos aprender a passar o tecido para o seu hobby, para o seu artesanato? Existe uma forma certa de passar tecido e eu vou te ensinar agora, depois da vinheta. Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfino, por aqui a gente fala de estilo e comportamento. E se é tua primeira vez aqui pelo canal, já vai se inscrevendo e não esquece de ativar o sininho e clicar em todas, que é para você receber todas as novidades que acontecem por aqui. Toda terça-feira às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal e você pode me seguir lá nas minhas redes sociais, que lá tem outros conteúdos diferentes. Em todas elas, Instagram, TikTok e Facebook, @Underdel. E no Twitter, @UnderdelOficial. Bom, hoje a gente vai falar de como passar tecido para o seu artesanato. Mas como assim? Existe uma forma certa para passar tecido? Sim, existe uma forma certinha para você passar o tecido e ele ficar no fio, porque isso é muito importante. Às vezes você faz todo aquele trabalho super bonito, super caprichado, que demora um tempão para ser executado, e quando você lava o trabalho, ele entorta todo. Sabe por que o seu trabalho entorta? Porque o tecido não foi cortado no fio. Mas para o tecido ser cortado no fio, ele precisa ser passado no fio. Então hoje eu vou te ensinar a passar tecido para qualquer artesanato que você queira fazer. Bolsa, boneco, patchwork, enfim, qualquer artesanato que seja feito com tecido, você vai passar e preparar o tecido dessa forma. Esse tecido aqui, ele já foi previamente lavado. Se você não assistiu o vídeo que a gente tem aqui no canal, que eu ensinei a como preparar o tecido lavando quando ele vem da loja, eu vou te deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Terminando esse vídeo, você vai lá e veja, porque lá eu dou todas as dicas de como lavar o tecido para tirar a goma, para ter certeza que o tecido não vai manchar os outros tecidos e nem desbotar. Então, vai ficar o link aqui embaixo. Esse tecido foi lavado da forma como eu expliquei lá no outro vídeo. E aí, você vai pegar o tecido do jeito que ele saiu do varal, que está ensinado lá no vídeo anterior. E a gente vai identificar aqui, vai abrir o tecido, ó. Esse tecido, ele tem de um lado a orelha. A orelha é essa partezinha aqui, ó, que tem essa faixa branca. E às vezes não tem a faixa branca, mas tem esse pelinho aqui, essa penugem de tecido, os fiozinhos do tecido. Isso é a orelha. O comprimento do tecido está aqui, ó. Este é o comprimento do tecido. E aqui, de orelha a orelha, o outro lado, a gente tem outra orelha aqui. Então, de orelha a orelha, a gente tem a largura do tecido. O que nós vamos fazer é pegar uma orelha e juntar com outra orelha. Exatamente assim, ó. Ao longo de toda orelha, nós vamos juntar uma orelha com outra orelha, tá vendo? Ó, eu tenho de um lado uma orelha, do outro a outra orelha. E vou levantar o tecido. Repare que quando eu levanto o tecido, ó, eu tenho uma barriga aqui embaixo, no final do tecido. Olha como ele tá todo enviesado aqui, tá formando uma barriga, você tá vendo? Ó, é essa barriga que a gente não pode. Aqui, as duas orelhas estão juntinhas. Mas quando eu levanto, tem uma barriga. Vou virar o outro lado para vocês verem como a barriga está maior aqui do outro lado. Ó,
Então, o que eu vou fazer é andar com essas orelas, uma para a direita, para minha direita, e outra para a esquerda, de maneira que desmonte a barriga. Se eu for demais, olha só. Se eu vou demais, olha como forma uma barriga para um lado. E se eu faço no sentido contrário, olha como forma a barriga para o outro lado. Tá vendo? O que a gente quer é que não tenha essa barriga no tecido. Olha, o que eu quero são as duas orelas bem juntas e paralelas e sem barriga nenhuma aqui no final do tecido. Eu não vou me importar com essa lateral aqui. Veja que nessa lateral ficou uma distância aqui, ó, de uma borda do tecido a outra. Isso é normal de acontecer. O que eu quero são as duas orelas aqui em cima, bem paralelas e sem barriga aqui na parte de baixo. Veja que aqui, ó, ficou uma diferença de tecido na borda, na lateral. Essa diferença eu não me importo. É isso que vai formar o fio do tecido, que está deixando o tecido no fio. Então, olha, a orelha está paralela, as duas bem juntas e esticadas. Não tenho barriga aqui onde eu dobrei e eu coloco esta dobra na tábua de passar. E deixo as duas orelhas caídas aqui para baixo. E agora aqui eu vou criar um vinco nesse tecido. Eu pego o ferro e eu vinco o máximo que eu posso esse tecido. Vinquei. Do vinco para baixo eu passo o tecido. Do vinco para baixo, ó, do vinco para baixo. É essa hora que todos os alunos perguntam assim: mas e a parte que está para baixo? Calma, nós já vamos passar essa parte que está para baixo. E é por isso que foi tão importante lavar corretamente o tecido no outro vídeo que a gente ensinou. Porque quando você faz a lavagem correta, esse tecido não está marcado, ele não está quebrado, tá? A gente está aqui no ateliê, gente, e aqui tem muito passarinho na rua. Então, se vazar o áudio dos passarinhos, vocês perdoem, mas sempre passarinho cantando à volta da gente é algo bom, né? É algo gostoso. Então, se tiver passarinho cantando no vídeo, vocês relevem. Bom, isto feito, nós vamos pegar as duas orelhas que estão aqui embaixo. Ó, lembra das nossas orelhas que estavam lá para baixo? E eu vou trazer aqui para cima, paralelas ao vinco que eu acabei de fazer, tá? Então eu tenho aqui as duas orelhas bem certinhas, bem juntinhas, e elas vão ficar aqui, ó, paralelas com o vinco que acabou de ser feito. Eu passo a minha mão aqui e percebo que o tecido tá todo lisinho nesse vinco de cá. E aí o que a gente vai fazer é criar um novo vinco aqui e embaixo. Então perceba que este vinco que nós estamos criando aqui agora, neste momento, ele está paralelo com a orelha do tecido. E é isso que me garante que esse tecido agora está colocado completamente no esquadro do fio. E aí, ele estando no esquadro do fio, ele não vai entortar na hora que você costurar, na hora que você lavar a tua peça pronta. Olha aqui, ó. Passei. Então, veja que agora a gente conseguiu passar todo o restante do tecido. Fala a verdade, tem muito conteúdo nesse vídeo, não tem? Então já tá valendo o teu joinha, já tá valendo você compartilhar esse vídeo nas tuas redes sociais, já tá valendo você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. Tem muita gente que vem toda semana aqui, assiste vídeo e ainda não tá inscrito no canal. Olha, gente, eu sempre digo que ter um hobby é super importante, faz bem para a saúde mental. E tem que ser um hobby que você produza alguma coisa. Não pode ser algo que você fique sentado na frente da televisão. Eu já ouvi gente dizer assim: o meu hobby é assistir
jogo de futebol, meu hobby é assistir novela, enfim, isso não é um hobby, isso é um hábito. O hobby, você produz alguma coisa. E o artesanato tem muita coisa para a gente fazer. Então descubra um hobby, não precisa ser necessariamente um artesanato, mas sempre que você produz algo com as mãos, é muito legal, é muito gostoso. Pode ser joalheria, pode ser machetaria, pode ser, enfim, uma série de coisas, crochê, tricô. E se você trabalhar com tecido, todos sabem que eu sou professor de patchwork. E o patchwork é um grande hobby porque é uma grande terapia. Então eu recomendo que vocês procurem alguma coisa que seja manual, que você possa ter como hobby, porque isso na idade mais avançada faz toda a diferença. Você ter um hobby e que você cultivou durante a vida, que você aprendeu, e aí quando você fica mais velho, você tem mais tempo, você se dedica mais a esse hobby. Bom, vamos voltar aqui para o nosso tecido. Criei o vinco aqui, e aí eu vou passando do vinco para orelha, do vinco para orelha. Então lembra aquela parte de tecido que você perguntou assim, tá aqui para baixo da mesa, você não vai passar? Tô passando agora, ó. Então veja que o meu tecido tá todo passado, todo no esquadro do fio. Eu quero te chamar a atenção para essa borda aqui do tecido, olha. Verifique que nesta borda aqui, o tecido não está alinhado, tá vendo? Eu tenho tecido aqui, ó, uma camada de tecido tá mais curta, essa aqui de baixo, a de cima tá mais comprida, a de cima tá mais comprida ainda. Por que que isso acontece? No processo de fabricação do tecido, ele estica diferente nesse sentido aqui. E mesmo no corte na loja, ele não foi cortado no fio. Mas eu não tô me importando com esta lateral aqui, nem esta e nem esta daqui. Aqui o tecido também está desalinhado. Olha aqui, ó. Ó como ele está desalinhado aqui, ó. Tá vendo? Então o fato dele estar desalinhado aqui nas laterais não é importante. O importante é ele estar com o vinco perfeito aqui, paralelo aqui. Por quê? Agora nós vamos sanfonar esse tecido. Sanfonar significa fazer isso aqui, ó. Eu venho e acomodo o tecido. Eu não dobrei ele aqui porque eu não quero criar marcas no tecido aqui. Eu vou fazer esse processo aqui de novo, ó. Eu levanto o tecido e trago aqui para trás. Levanto o tecido e trago aqui para trás. Eu só criei uma sanfona. Eu não marquei o tecido aqui. Por quê? Agora, quando a gente for cortar esse tecido, você vai colocar em cima de uma placa de corte. Você vai alinhar esse vinco e essa orelha aqui em cima nas linhas da placa, vai colocar uma régua aqui e cortar esse excesso. Na hora que você corta esse excesso, você perdeu um pouquinho de tecido aqui, é verdade. Mas você vai garantir um esquadro de 90 graus aqui, ó, entre o vinco e essa borda do tecido. E aí, o seu tecido está inteiro no fio, pronto para você fazer qualquer artesanato que você quiser. Então é isso, gente. Esse tecido sanfonadinho assim bonito vai para o seu armário ou para a sua mala de trabalho e ele está pronto para ser usado. Olha quantos tecidos eu tenho aqui atrás que foram passados exatamente dessa forma. Eles foram lavados e preparados e passados dessa forma. Gostaram do vídeo de hoje? É algo muito simples, mas que as pessoas não falam, as pessoas não ensinam e faz toda a diferença de você preparar o seu tecido dessa forma para o resultado final do teu trabalho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo, de dar o seu joinha. Comentem aí embaixo se vocês querem mais vídeos sobre patchwork, sobre artesanato que a gente vai trazendo para vocês, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo. Fui!